Espero que todo mundo esteja passando bem e esteja tomando cuidado, né, com a pandemia que a gente está vivendo. Por aqui está tudo certo e, como sempre, vamos continuar os nossos cursos, né? Dessa vez, essa vai ser a aula final da disciplina de Filosofia da Ciência, tá certo? E o objetivo vai ser apresentar uma outra visão da ciência contraposta àquela visão que a gente vinha criticando nas aulas recentes aí de Filosofia da Ciência, beleza? Então tá aí o nome dessa corrente que a gente vai examinar na aula de hoje, chamada falsificacionismo, uma teoria de interpretação da ciência. E os temas que a gente vai tratar na aula de hoje é uma revisão do famoso problema da indução, a falsificação e a verificação de teorias, o que será que é isso, né? E o tema das conjecturas e refutações, né? Conjecturas e refutações. Iniciando, né? Para começar, uma visão inicial da ciência, que é o indutivismo ingênuo, mais uma vez de novo, para relembrar, né? Voltemos para aquela visão de ciência que denominamos de indutivismo ingênuo. Um observador neutro, sem ideias preconcebidas, realiza uma série de experimentos, observando e registrando cuidadosamente os resultados, e, se os resultados concordarem entre si, ele retira dali uma evidência e prova desta forma a validade definitiva de uma nova teoria. O que, será que está de errado, né, com essa visão da ciência dessa vez? Vamos ver. Nas aulas passadas, examinamos dois problemas graves com esta interpretação da ciência. Primeiro, que ela pressupõe a indução, que é um modo de raciocínio que extrai uma conclusão universal a partir de observações singulares, e este modo de raciocínio é logicamente inválido. A gente vai falar um pouquinho disso na aula de hoje também. Segundo, né, ela acredita que a observação é o início do método científico e que o cientista deve realizá-la sem nenhuma tese preconcebida em mente, o que está incorreto, pois a observação científica depende da teoria científica. Isso foi assunto que a gente também já trabalhou, tá certo? Na aula de hoje iremos acrescentar um terceiro problema a esta lista de dificuldades da visão ingênua da ciência. Desta vez, iremos nos concentrar na ideia de que a evidência extraída de um conjunto de observações é suficiente para provar a verdade de uma teoria científica. Será que está certa essa ideia? O exame desta terceira dificuldade irá nos levar a considerar uma interpretação da ciência completamente diferente para encontrar a solução para essas dificuldades, tá certo? Então, como provar uma teoria? Aí o subtítulo é Revisitando o problema da indução, sentenças singulares universais. Vamos começar do início, né? Já havíamos tratado, né, do problema da indução em uma aula anterior. A aula se chamava Ciência e Indução, quem quiser rever, né? Mas, para deixar o assunto desta aula abundantemente claro, vamos revisar esse assunto, né? Na aula Ciência e Indução eu não chego a dar uma explicação muito detalhada de qual é o problema da indução, só falo assim rapidamente, porque esse modo de aula, né, com a aula gravada, com a apresentação dos slides, ele limita um pouco o tempo de exposição do professor. Então não me deter muito, mas como essa é a última aula do curso, eu vou me esticar um pouquinho mais para ter certeza que eu deixei tudo bem claro, tá certo? Então vamos lá. Primeiramente, para entender o problema da indução, mais uma vez, né, vamos tratar das classificações de dois tipos de sentenças. Aí considere esses dois tipos de sentenças aí, tá certo? A sentença A aceleração para baixo de um corpo soltado no nível do mar é de cerca de 9,8 metros por segundo ao quadrado, ênfase em um corpo, né? Porém, sentença B, né? Se dois corpos possuem massa, eles sofrem a ação de uma força atrativa proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado de sua distância. As duas afirmações são sobre gravidade, né? A diferença é que uma é sobre um corpo soltado no nível do mar, um corpo específico, e a segunda é todos os corpos que possuem massa. Né? Vamos ver isso. Qual a diferença entre as sentenças A e B? Deve estar claro que a sentença A trata de apenas um objeto, um corpo específico, né, soltado no nível do mar, pode ser uma pedra, pode ser uma bola, enquanto que a sentença B está se referindo a todos os corpos com massa do universo. Então, esse conjunto de objetos, né, todos os corpos com massa do universo, é enorme, imenso, enquanto que um corpo que é lançado no nível do mar, soltado no nível do mar, é um conjunto que possui apenas um objeto, né, um conjunto unitário. Sentenças do tipo A são sentenças singulares, são as proposições que podemos formular facilmente a partir de observações, né? Facilmente formular a partir de observações. Quando a gente observa uma coisa, o resultado dessa observação vai ser a formulação de uma proposição singular. As sentenças do tipo B são sentenças universais. Elas é que são realmente interessantes para a ciência. Explicando isso, né?
Aí, próxima parte aí, importância das sentenças universais, né? Conta-se que Galileu, deixa eu só fazer uma observação, né? Parece que essa história de Galileu, ela é um mito, né? Não aconteceu de verdade. É uma ficção, mas mesmo assim é uma história interessante. Vamos contar, né? Conta-se que Galileu soltou vários objetos de pesos diferentes do alto da torre de Pisa e observou que eles caíram com a mesma velocidade e atingiram o solo ao mesmo tempo. Por que é que ele teria feito esse experimento? O que é que ele queria ganhar com esse experimento, né? Será que ele estaria interessado em provar que aqueles objetos que foram lançados do alto da torre de Pisa atingiram o solo ao mesmo tempo? É isso que ele queria provar? Ou, veja a diferença, provar que todos os objetos caem com a mesma velocidade, independente do seu peso. Ele estava querendo provar alguma coisa só a respeito dos objetos que foram lançados da torre de Pisa? Ou todos os objetos caem com a mesma velocidade, uma coisa mais universal, né? Eis o que percebemos do exemplo acima. As teorias científicas são sentenças universais. Sempre, tá certo, pessoal? Por outro lado, as observações e resultados de experimentos são expressas sempre em proposições singulares. Tem essa diferença aí, né? As teorias são sempre universais. As teorias que os cientistas querem formular são sempre universais. As sentenças resultantes de uma observação são sempre singulares. O interesse da ciência é sempre pela generalização das conclusões, formulando uma sentença universal, e não pela coleção de várias observações singulares. Isso é importante, certo, pessoal? Pode anotar aí. Continuando. Vamos provar a teoria, né? O problema do abismo agora, né? E qual o problema com esta ideia, minha gente? Um agregado de sentenças singulares nunca é suficiente para garantir a validade de uma sentença universal. É o problema da indução, tá certo? Que a gente já tinha visto uma vez, estamos revendo agora. Isso significa que não existe uma quantidade de proporções singulares que possa ser suficiente para comprovar a verdade de uma proporção universal. Elas são amplas demais, as universais, né? São amplas demais para serem provadas por uma soma de sentenças singulares. Ou seja, existe um abismo intransponível, veja que linguagem bonita, quase uma poesia, né? Entre a soma de diversas sentenças singulares e uma única sentença universal que queremos alcançar. Existe um abismo intransponível, sem ponte, por cima desse abismo, tá certo? O que fazer então? As observações científicas sempre resultarão em sentenças singulares, e as teorias científicas continuariam sendo sempre sentenças universais. Isto quer dizer que uma das ideias mais preciosas para a visão ingênua da ciência, uma das ideias mais importantes daquela visão, que a ciência prova suas teorias com observações cuidadosas e experimentações, está fundamentalmente equivocada. Vamos precisar de uma outra interpretação do método científico, tá certo? Então, qual é a diferença entre provar a verdade e provar a falsidade, né? Essa é a introdução do falsificacionismo. Uma particularidade lógica que levou o filósofo austríaco Karl Popper, tá aí a data que ele viveu, né? Viveu 72 anos, mais ou menos, a propor uma solução. Uma particularidade lógica que permitiu ele propor uma solução. Sentenças universais nunca podem ser comprovadas pelo agrupamento de sentenças singulares, mas podem ser falsificadas por uma. Qual é a diferença entre comprovar e falsificar? Comprovar é provar que é verdadeiro, falsificar é provar que é falso, tá certo? Considere a seguinte sentença: todos os corvos são negros. Essa é uma sentença clássica. Muitos autores de filosofia da ciência dão essa sentença como exemplo de uma sentença universal, né? Pergunta para vocês aí: quantos corvos uma pessoa precisaria observar para provar que essa sentença é verdadeira? Se você está dizendo que todos são negros, quantos você tem que observar? Ora, isso seria um trabalho infinito, pois, por mais que esta pessoa dedique toda a sua vida a avistar corvos e registrar suas cores, sempre haveriam mais corvos em outros lugares, ou corvos que vão nascer no futuro. Quando você diz que todos os corvos são negros, você está dizendo que todos, em todo lugar são negros, e em todos os momentos do tempo são negros também, tá certo? Se nascer um corvo no futuro azul, a frase todos os corvos são negros está errada, vai estar errada no futuro, tá certo? Neste caso, por mais extensa que seja a catalogação da cor dos corvos, sempre vai haver a possibilidade de que em algum outro lugar ou outro tempo, existe um corvo cor-de-rosa. Mesmo que você nunca ache, vai existir a possibilidade de existir um corvo cor-de-rosa. Então não tem como reprovar que todos os corvos são negros por uma coleção muito extensa de observações, né? Sempre vai existir a possibilidade dessa frase estar errada. Porém, considere esta outra questão.
quantos corvos precisariam ser avistados para provar que aquela sentença é falsa? Não provar que é verdadeira, provar que é falsa. Essa é a particularidade lógica, né, que eu falo nesse slide. Apenas um. No momento em que um único corvo de outra cor for avistado, já saberemos com certeza que a sentença todos os corvos são negros é falsa. Então, se você achar um de uma outra cor, a sentença se torna falsa. Isso significa que é impossível provar que uma proposição universal é verdadeira a partir de observações de casos singulares. Mas é completamente possível provar que ela é falsa com apenas um contra-exemplo. Então, do ponto de vista da lógica, não tem como você provar que uma frase universal é verdadeira a partir de uma coleção de frases singulares verdadeiras. Mas você pode provar que ela é falsa. Você pode provar que a frase universal é falsa. É só encontrar um contra-exemplo, né? Porque aí já não é mais todos. Então, o falsificacionismo de Karl Popper, está aí a foto de Popper do lado, né? Olhando para o lado, olhando para vocês estudando, né? Olha, Popper olhando para vocês aí, tá? Por isto, Popper propõe uma nova compreensão da ciência. O objetivo do cientista não é provar que uma teoria é verdadeira, o que seria impossível devido ao problema da indução. Então, não pode, tá certo? Não dá para ir por aí. Ao contrário, o que o método científico faz na realidade é testar se uma teoria é falsa. Essa é a ideia de Popper, que na verdade o cara está testando, o cientista lá está testando para ver se a teoria é falsa. Isto não quer dizer que o cientista deseja que suas teorias sejam falsas. Ele provavelmente gostaria que suas teorias fossem consideradas verdadeiras. Mas a intenção do cientista não importa muito na análise filosófica da estrutura do método científico. Mesmo que o cientista queira que a frase seja verdadeira, seja provada verdadeira na teoria, né? A teoria seja provada como sendo verdadeira, isso é impossível. Então o que ele está fazendo na verdade é vendo se a teoria é falsa. É o que dá para fazer, tá certo? O que realmente importa é que, ao testar uma teoria, o resultado deste teste nunca vai ser a evidência definitiva da verdade de uma teoria, que seria a sua verificação, né? Se o teste não demonstrar que a teoria é falsa, que seria a sua falsificação, isso significa apenas que a teoria vai sobreviver mais tempo até o próximo experimento que tentará mais uma vez provar que ela é falsa. Então, a introdução de alguns termos aí, né? Verificação e falsificação. Verificação é determinar com certeza absoluta que uma teoria é verdadeira, a falsificação é determinar que ela é falsa. A verificação é impossível, a falsificação é possível. Então, quando o cientista testa uma teoria e não dá que o resultado é falso, ele não provou que ela é verdade, ele simplesmente deixou de provar que ela é falsa. Continuando, né? Ou seja, para Popper, existem apenas as teorias que já foram refutadas, aquelas do passado, e as que não foram refutadas ainda. Interessante essa visão, né? Nunca é possível afirmar que uma teoria científica é definitivamente verdadeira. Nunca é possível, pessoal. Outra característica interessante do falsificacionismo popperiano é uma classificação da qualidade das teorias. Quanto mais abertas a falsificação, melhor as teorias científicas seriam, né? De maior qualidade elas seriam. Isso quer dizer que teorias expressas de forma vaga são consideradas teorias de mais baixa qualidade, pois é mais difícil provar que uma sentença vaga é falsa do que uma proposição expressa de maneira precisa. Ou seja, na interpretação falsificacionista da ciência, quanto mais refutável uma teoria for, melhor. Vamos ver isso. Né? Considere os seguintes exemplos. Letra A velocidade da luz no vácuo é 299.792.458 metros por segundo. Quase que eu dizia ao quadrado, é só metros por segundo. Letra B. A velocidade da luz no vácuo é cerca de 300.000 km por segundo. Né? Então, qual das duas sentenças seria mais fácil de refutar? Ora, a sentença A é muito mais precisa, o que significa que seria mais fácil de ser refutada. Um experimento, ou um conjunto de experimentos, que detecte uma velocidade da luz apenas 1 metro por segundo a mais ou a menos, já seria suficiente para refutar a sentença A. Se você está dizendo que é 299.792.458 e alguém detectar que é 459 no final, ou 457, já é suficiente para refutar a teoria da letra A. Mas não a teoria da sentença B, porque a sentença B diz que é cerca de 300.000 km por segundo. Então, o cerca é vago, né? O cerca de torna a frase vaga. Então, se você detectar um a mais ou a menos, você não refuta a teoria B, né? Porque ela está formulada de uma maneira mais vaga. Ou seja, para Popper, a sentença A é uma teoria científica de maior qualidade. É daí que Popper explica, é a partir disso que Popper
Popper explica a importância da precisão na ciência. Teorias precisas podem ser refutadas com mais facilidade. Vejamos uma sentença extremamente vaga, agora a sentença C. Aquele que se arriscar nos negócios poderá colher bons frutos. É um exemplo comum de horóscopos que são publicados em jornais, tá certo? Essa frase é tão vaga que não pode ser falsificada. Não pode, ela é impossível de falsificar, né? Aconteça o que acontecer nos negócios de alguém, não se poderia concluir que ela é falsa, porque o horóscopo não está dizendo que vai dar errado o negócio, está dizendo que o cara poderá colher bons frutos, né? Poderá é a coisa mais vaga que tem, né? Sentenças tão vagas como esta não podem ser aceitas na ciência. Elas seriam uma teoria de qualidade tão baixa que tem que ser rejeitada, né? Tá certo? Porque elas não podem ser testadas e falsificadas, então não podem ser refutadas, então não podem ser aceitas, tá certo? Outra questão aí, outro ponto na qualidade das teorias. Um outro critério na classificação qualitativa das teorias diz respeito à quantidade de conteúdo afirmado em uma teoria científica. Neste caso, o critério é quanto mais melhor, claro, né? Considere, por exemplo, as duas sentenças a seguir. Letra A. A Terra possui uma órbita elíptica em torno do Sol. Letra B. Todos os planetas possuem órbitas elípticas em torno de suas estrelas. Qual teoria seria de melhor qualidade? Ora, a sentença B tem um alcance maior, expressa mais conteúdo. Por quê, professor? Porque ele está falando de todos os planetas, enquanto que a sentença A só está falando de um planeta. Então, a sentença B claramente tem mais conteúdo, né? Por isso, ela seria mais facilmente refutável. Veja só, né? Exemplo aí para a gente considerar, né? Se for observado um planeta X que não tem uma órbita elíptica em torno de sua estrela, isso refutaria a sentença B, que diz que todos os planetas tinham, né? Mas não refutaria a sentença A, que só fala sobre a Terra, né? Que só está afirmando algo sobre a Terra. Portanto, por possuir mais conteúdo, a sentença B se torna mais refutável e, portanto, tem que ser considerada de melhor qualidade. Então, para Popper, quanto mais refutável, de melhor qualidade, tá certo? Por isso que as sentenças precisas são teorias melhores do que as sentenças vagas, e as sentenças que incluem mais objetos, né, têm um alcance maior, têm mais conteúdo, são de uma qualidade melhor do que as sentenças que têm menos conteúdo. Esses devem ser os objetivos da ciência, produzir teorias precisas e com muito conteúdo e testáveis e refutáveis, tá certo? Então, a ideia aí do progresso a origem das teorias, né, progresso pelas crises. Está claro que o falsificacionismo escapa do problema da indução por não defender que sentenças singulares formadas a partir de observações provam uma teoria. O falsificacionismo não defende isso. Então ele escapa do problema da indução. Pelo mesmo motivo, né, por não defender que sentenças singulares, né, provam uma teoria, né, pelo mesmo motivo, o falsificacionismo não defende que as teorias nascem das observações, como defendiam os indutivistas ingênuos. Os indutivistas ingênuos defendiam que a partir da observação singular se criava a teoria universal, né? E o falsificacionismo não defende isso, porque isso vai dar no problema da indução também. Então, continuando a leitura, como surgem as teorias na interpretação falsificacionista? De onde é que elas vêm? Como elas nascem, as teorias, tá certo? Para Popper, teorias são formuladas por causa dos problemas que vão sendo descobertos no próprio desenrolar da história da ciência. Quando um problema é encontrado em uma teoria científica, ou seja, quando algo é observado que refuta a regra geral que os cientistas defendiam, né, esta descoberta causa uma crise teórica naquela ciência. Os cientistas ficam sem teoria, sem ter uma teoria decente para acreditar, né? Os cientistas naturalmente vão tentar sanar esta crise. Né? Então, a ideia do falsificacionismo aí, né? Teorias são conjecturas. Para escapar da crise teórica, os cientistas começarão a imaginar conjecturas, hipóteses que poderiam explicar o motivo daquele desvio inesperado dos resultados dos experimentos. Para os falsificacionistas, estas conjecturas é que são as teorias científicas, tá certo? Claro que nem todas as conjecturas nascem iguais. Para ser levada a sério, uma conjectura precisa ser formulada de maneira que possa ser útil para a ciência. Ou seja, ela vai precisar ser testável e refutável. Uma conjectura que não pode ser testada não presta para a ciência, tá certo? Alcançar o máximo de conteúdo possível dentro do assunto que ela está tratando, né? Se você tem uma crise na ciência e você propõe uma teoria para resolver apenas uma parte do problema, uma quantidade menor de conteúdo, essa conjectura também não vai ser levada a sério, tá certo? Então ela tem que alcançar o máximo de conteúdo possível em cada caso. E o que mais a conjectura tem que ter? Ela tem que ser expressa de maneira precisa, evitando expressões vagas, que são os critérios
de qualidade e refutabilidade de uma teoria, como já vimos, tá certo? Após as conjecturas serem formuladas de uma maneira correta pelos critérios científicos, o próximo passo, claro, é testá-las, tá certo? Testar as conjecturas. Então, conjecturas, testes e refutações, né? Ao contrário do que defende a interpretação ingênua da ciência, a experimentação será realizada nos termos e critérios estabelecidos pela conjectura que está sendo testada. Ou seja, a experimentação depende da teoria que se quer testar e não é realizada por um observador neutro sem ideias preconcebidas, né? Não é realizada por um observador neutro sem ideias preconcebidas. Então, essa é a questão, né? Quem determina o que vai ser observado, como vai ser feito o experimento, é a própria conjectura que vai ser testada, tá certo? Popper defende que as teorias científicas não nascem das observações, nascem dos problemas descobertos na teoria que a precedeu e da criatividade humana que busca soluções para as deficiências encontradas. Então, existe de imaginação e não de observação, imaginação de possibilidades, tá certo? As teorias científicas mais bem-sucedidas são as conjecturas que sobreviveram a várias tentativas de refutá-las, o que não quer dizer que elas tiveram sua verdade confirmada, apenas que não foram falsificadas ainda, mas um dia poderão ser. Concluindo a aula de hoje, né? A interpretação de Popper do procedimento científico é de que as diversas conjecturas científicas devem sempre ser testadas várias vezes, tá certo? Rigorosamente de formas variadas, procurando sempre refutá-las. As conjecturas que caem pelo caminho, as que são refutadas, geram crises para a ciência que servem de motivação para a criação de hipóteses novas, provavelmente melhores, né? Que serão mais uma vez testadas, reiniciando o processo, o ciclo de testes, descobrir problemas, cria uma crise, aí se cria uma nova hipótese que vai ser testada de novo, né? A troca paulatina de conjecturas refutadas por outras melhores é o único progresso que existe na ciência. É a troca de conjecturas por outras conjecturas melhores, que não foram refutadas ainda, tá certo? Uma compreensão, essa compreensão de Popper, né? É uma compreensão da ciência focada na dúvida e não na certeza, nos problemas científicos e não nas soluções encontradas, e nas refutações ao invés das verificações, tá certo? Esta interpretação escapa de todos os problemas que identificamos na compreensão indutivista ingênua da ciência, escapa de todos aqueles problemas que a gente falou, tá certo? E, indo além, cria um retrato do procedimento científico que é dinâmico, sempre aberto a inovações e livre de dogmas, tá certo? Então, pessoal, é isso. A gente encerra por aqui a aula. Eu espero que tenham sido ideias interessantes para vocês, que tenha deixado vocês interessados na filosofia da ciência, né? A análise racional e rigorosa da metodologia científica do ponto de vista profundo. Eu tentei fazer aulas bem interessantes, né? Focadas aí em críticas de uma visão inocente da ciência. Claro que o debate é muito maior, né, do que a gente conseguiu abordar aqui nos slides. Tem muitos autores que defendem muitos pontos de vista diferentes. Mas eu acho que, dado a situação do nosso curso aqui, né, curso online, com apresentação de slides e tal, eu espero, né, que o curso tenha sido bem interessante, que essas aulas tenham sido bem interessantes para vocês. É isso, pessoal. Se cuidem, fica um abraço aí e valeu, pessoal. Valeu.